né, boa noite, oficialmente boa noite. Bem-vindos, então, a esse seminário dos escritos. Esse, então, é o último do ano, né, esse encontro de hoje. Em novembro não temos, e aí continuamos no ano que vem, né. O texto, então, que vamos discutir nessa noite é A Juventude de Gide ou A Letra e o Desejo, sobre um livro de Jean Delay e outro de Jean Schulenberg. Então, é um dos textos dos escritos, né? Não sei se tem alguém que participa aqui pela primeira vez, mas rapidamente comentando, a gente faz uma apresentação da nossa leitura do texto, né? Esse texto do Lacan que está nos escritos. Então, durante um tempo é a nossa apresentação. Depois, então, eu passo a palavra para alguém da maiêutica, né, um convidado que faz algumas perguntas ou comentários ou alguma colocação. Hoje teremos, então, a participação da Tiene Dutra Livramento, a quem eu já, de antemão, agradeço dela ter aceito o convite dessa participação. E depois, aí, então, a gente abre para o público aqui presente, né, para né, perguntas também, comentários, enfim, essa manifestação. Em relação à gravação, né, esses seminários, né, posteriormente de gravados, eles são postados num canal que eu tenho, que é Psicanálise ao Meio-Dia. Então, se alguém quer rever ou ver novamente, está lá posto os seminários. Lembrando também que, né, quem participa aqui, o fato de participar, de abrir o microfone, abrir a câmera, falar alguma coisa, já está concordando na seção de direitos da sua imagem e voz, né, quando o vídeo é editado, estamos mantendo a participação das pessoas, acreditando que justamente elas estão de acordo. Se por acaso alguém que se manifeste não está de acordo, né, ou que não queira depois que a sua imagem esteja disponível no canal, nos comunique no privado, né, posteriormente ao seminário aqui, que a gente edita esse trecho retirando, né, se alguém, por algum motivo, não se sentir confortável nisso, ou não queira, né, a veiculação da sua imagem ou da sua voz. E, bom, eu agradeço, então, a todos que estão envolvidos nessa atividade, a maiêutica, que né, concorda que essa seja uma atividade da instituição, a Maristela Gonçalves, que faz a transcrição desses seminários, que, por sinal, a Maristela está em dia com a transcrição dos seminários, mas nós que temos que dar uma revisada ainda nas transcrições para depois esse material transcrito fica também publicado na página da maiêutica. Nesse sentido, ainda ali a gente vai ter que postar alguns seminários, né? Mas agradeço a Maristela, agradeço ao pessoal do grupo de estudos dos escritos, Andréa Padial, Eduardo, que coordenam essa atividade, né? E também a todos vocês que estão aqui presentes. Bom, então vamos lá, vamos iniciar então o texto de hoje, A Juventude de Gide ou A Letra e o Desejo, né? Inicialmente, então, né, quem foi Gide, né? André Gide foi um escritor francês, né? Crítico literário também, viveu de 1869 a 1951, né? Ele foi o fundador da editora Gallimard, é uma editora que ainda hoje existe na França, uma grande editora, por sinal, publica muitas obras de psicanálise, de ciências humanas, de modo geral, e também fundador da revista Nouvelle Revue Française, né? Então, Gide foi um escritor, como eu estava dizendo, homossexual, assumido, teve toda uma luta contra a homofobia no seu tempo, né? Escreveu diversas obras, né?
uma vida longa aí de 80 ou 81 anos, se não me engano. Em 1947 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? E esse texto, então, é um texto que Lacan escreve, dedicado a ele, em que Lacan vai refletir um pouco sobre a vida e a obra de Gide, articulada com a questão da letra e o desejo, né? E Lacan faz essa leitura da vida e da obra do Gide, apoiado numa obra de Jean Delay, né? Jean Delay é um psiquiatra francês, viveu de 1907 a 1987, então um psiquiatra francês contemporâneo de Lacan, né? 6 anos mais novo que Lacan, e o Jean Delay, na verdade, ele faz uma psicobiografia, né, do Gide, né, ou seja, a partir da obra do Gide e de traços biográficos, o Jean Delay escreve um livro intitulado A Juventude de André Gide, né? Então, é sobre esse livro, A Juventude de André Gide, que Lacan se baseia durante boa parte do escrito aqui, né? É um livro que fez muito sucesso na época e recebeu elogios da crítica, né? Foi um livro muito elogiado. Uma outra questão também do Jean Delay, né, é que, além de escritor e psiquiatra francês, ele foi também um psiquiatra renomado na sua época, porque ele, com outros colegas, ele fez parte da chamada Revolução Farmacológica dos anos 50, né? Então, todos os psicotrópicos que a psiquiatria utiliza hoje em dia, né, os neurolépticos e tal, surgiram a partir dos anos 50 na França, né? E o Jean Delay estava envolvido nessas pesquisas, né? Ele, por exemplo, é um dos responsáveis pela descoberta da clorpromazina, né? Então, uma substância, né, farmacológica extremamente usada hoje em dia e tal, né? Então, podemos dizer que o Jean Delay tinha essas duas vertentes aí, a de psiquiatra, um psiquiatra envolvido com pesquisas e tal, e também um escritor, amante da literatura, né? E o Lacan, então, se baseia bastante na obra do Jean Delay para comentar e discutir aqui a vida e obra do André Gide, né? Lacan, inclusive, toma uma postura, assim, bem elogiosa em relação ao Jean Delay, né? Ele toma uma postura, assim, de bastante elogio a essa obra do Jean Delay. Segundo um artigo do Jacques Alain Miller, que está publicado na revista Opção Lacaniana, que se chama Sobre o Gide de Lacan, o Jacques Alain Miller diz que essa postura elogiosa de Lacan se deve ao fato de que, naquela época, Lacan estava um pouco agradecido ao Jean Delay, porque o Jean Delay havia permitido que Lacan desse os seus seminários, no Hospital Santana. Ou seja, o Jean Delay era um dos psiquiatras do Hospital Santana e que tinha as influências ali dentro, e permitiu, então, né, que cedeu lá um anfiteatro, uma sala, enfim, um auditório para que Lacan desenvolvesse os seus seminários dentro do Hospital Santana, que é um grande hospital, ainda hoje em ação, né, hoje em dia um hospital de psiquiatria, neurologia, enfim, né. Eu não sei se dá para a gente se confiar muito aí, se fiar muito nessa informação do Jacques Alain Miller, que Lacan tomou uma coisa elogiosa em relação a Delay, porque ele estava agradecido, porque Delay né, cedeu um anfiteatro para ele. Eu acho que não seria muito da postura de Lacan, assim, de fazer um artigo todo elogioso em função de um auditório, né? De uma salinha, vamos dizer assim, né?
não me parece que seria muito o perfil do Lacan, né? Acho que a obra do Deleuze realmente é uma obra interessante, tanto é que recebeu elogios da crítica também lá na época, né, do lançamento do livro. Então me parece um pouco mais por aí, né, do que propriamente uma troquinha de favores, né. Mas enfim, apesar dessa crítica do Jacques-Alain Miller, esse artigo do Miller aí, né, que se chama Sobre o Gide de Lacan, eu gostei. Recomendo até se alguém quiser ler mais, assim, um artigo que comenta muito esse texto do Lacan aqui nos escritos. Então, me parece que, de todo modo, é um artigo interessante, apesar dessa observação que eu não concordo muito. Bom, Lacan, então, inicia na página 750, dizendo do problema da relação do homem com a letra e com a história, né? Ou seja, sendo o Gide um homem da letra, né? Uma certa segurança da escrita, né? Que é esse instrumento no qual Gide fica absorto, né? Ou seja, vocês vão encontrar na internet outros textos também que mostram como a escrita em Gide tem uma representação, né? Uma representação em que, através da escrita ali, escoavam muito do seu sofrimento, muito de todos os seus complexos e transtornos, né? Então, Lacan aqui vai dizer que o livro de Deleuze parece ter uma pesagem exata e delicada de tudo que se passava aí entre a vida e a obra do Gide, né? Que Jean Deleuze, que já havia demonstrado suas qualidades de escritor, vale aqui apenas como um artifício do que se passava com o Gide, né? Um artífice, melhor dizendo, do que se passava com o Gide, né? O que se confirma, então, pela espantosa homogeneidade é modificar o aforismo bufonesco, diz Lacan. Modificar o aforismo bufonesco quer dizer o aforismo de Buffon, que está na abertura da Coletânea dos Escritos, né? Se nós vamos ler a abertura da Coletânea dos Escritos, está lá a afirmação de Buffon, que diz que o estilo é o homem, né? Aqui, Lacan modifica esse aforismo dizendo que o estilo é o objeto, né? Então, quer dizer, o estilo não é o homem, esse é o sujeito, mas sim o objeto, né? E Jean Deleuze, então, aspira a consagrar um gênero, né? Que é a psicobiografia, né? Lacan diz, então, que o sucesso de Jean Deleuze mostraria a sua sina, o pós-fácil da psicobiografia. A vida privada do escritor fica sendo tudo aquilo que ele não publicou, né? Ou seja, aquilo que não foi publicado. E isso abre um debate ali, mais ou menos na página 751, quando Lacan traz a posição de Charles Augustin Sainte-Beuve. O Sainte-Beuve foi um escritor e crítico literário francês, viveu de 1804 a 1869, e o Sainte-Beuve argumentava que a vida privada do autor estava, de todo modo, presente em sua obra, né? Essa posição de Sainte-Beuve, ela foi contestada pelo Proust, né? Proust escreveu um texto que se chama Contra Sainte-Beuve, né? Ou seja, em que ele não concordava com isso, que a obra do autor pode ser algo completamente diferente da vida, né, do autor, do escritor, né? E posteriormente também o Sartre, né, o Jean-Paul Sartre, retomou as ideias de Sainte-Beuve, né, por perceber uma certa ligação entre as ideias do autor e a sua obra, né? Lacan aponta que a própria vida do Proust, e o Proust que teria se oposto a Sainte-Beuve, Lacan vai dizer que a própria vida do Proust não permite contestar que o poeta encontra em sua vida o material de sua mensagem. Contudo, não é tão simples reconhecer os dados da vida do escritor na sua mensagem. Ou seja, nos parece, na nossa leitura aqui, que Lacan estaria dizendo, olha, alguma ligação tem, né? Alguma coisa da vida privada do escritor sai em sua obra. O problema é fazer o caminho inverso. É como que da obra vamos chegar à vida do autor, né? Ou seja, isso é o delicado,
né? Como podemos fazer essa psicobiografia, como podemos até dizer do sujeito escritor a partir de traços ou de pequenas coisas da sua obra. Então, me pareceu que Lacan, né, contesta o Proust, porque ele vai dizer, olha, né, a tua vida e a tua obra nos permitem ver alguma conexão. Então, você pode ter se oposto a Sainte-Beuve, mas, no fundo, algo se passa por aí, né? Então, digamos, a significância da mensagem inclui a própria carne do escritor, como vai falar Lacan. Só que o problema é justamente fazer o caminho de volta, né? Como que da obra nós vamos chegar no sujeito autor, e isso é o delicado, né? Arriscado também, mais do que delicado, né? Lacan segue dizendo, a verdade se revela numa estrutura de ficção, uma frase até muito conhecida de Lacan, né? Que a verdade que nós tivemos aí nessa jornada sobre a verdade, né? A verdade se revela numa estrutura de ficção, como se a comprovação pelo real fosse necessária. Quer dizer, Lacan diz, olha, nós não precisamos comprovar nada, né? O importante é que a ficção, a obra, ela traz uma verdade, e isso é que importa. Não uma verdade sobre a vida privada do sujeito. Nós não precisamos de nenhuma comprovação. Essa comprovação não é necessária. É que eu achei a grande sacada de Lacan, né? Dizer, não, essa comprovação não é necessária. O importante é que alguma verdade venha à tona nessa ficção. A verdade tem estrutura de ficção. E aí está todo o alicerce da psicanálise, se a gente for pensar, né? Ou seja, Freud, por exemplo, se baseia no mito de Édipo, né? Ou seja, se baseia na própria peça do Édipo Rei, de Sófocles, né? E em cima disso ele constrói, teoriza a psicanálise. Porque, claro, ele percebe uma certa verdade, né, nessa estrutura de ficção, uma verdade que aparecia na clínica, né? Então, quer dizer, essa clínica incipiente de Freud mostrava que revelava algumas verdades, né? E essas verdades que a ficção nos mostra, né? Então, a verdade tem essa estrutura de ficção. Então, a ênfase que Lacan está dizendo é essa ficção revela aí alguma verdade, que não é o caso de checar, não é o caso de ir lá averiguar se isso tem a ver com a vida privada do autor, do escritor, se as coisas batem ou não batem, né? Então, se as coisas se encaixam ali ou não se encaixam, né? É bem evasiva, diz Lacan, a crítica literária que se apoia na vida do autor para criticar a obra, né? Seu Grão Não Morre, né, é uma obra de Gide que é composta por notas pessoais, cartas trocadas com a mãe, trechos de diários, né, e cadernos de leitura. Aqui no caso do Gide, eu diria que tem uma diferença, então, talvez a diferença em relação a Proust, que Gide traz muito os elementos da sua vida, né, inclusive, por exemplo, essas notas pessoais, as trocas de cartas com a mãe, os trechos de diários, né? Então, quer dizer, né, ele traz essa vida privada para sua obra, né? É um pouco diferente de outros escritores que não fazem esse movimento, né? E Lacan diz que nem a obra de Gide, nem esses escritos íntimos deixam dúvida quanto ao reconhecimento desse homo literarius, né? Ou seja, não importa a vida íntima do Gide, que quer dizer, não importa aqui nesse momento, mas digamos assim, o que importa é o reconhecimento desse homo literarius, né? Ou seja, que Gide é esse homem das letras, né? Esse homem da literatura, né? E a própria preocupação de Gide não era com a sua glória, né? Mas com a sua própria vida, né? Com a sua biografia, como diz Lacan, né? Não se coloca sob suspeita a vida de Gide e suas reflexões a partir do dado biográfico. Gide ajuda um amigo em função do cuidado com
com sua biografia, e não para divulgar a sua boa ação, né? A alma é sempre permeável a um elemento de discurso. O solilóquio da bela alma de Gide, esse solilóquio se faz ouvir na obra literária. Ou seja, Lacan está mostrando um pouco como que alguns traços de Gide, né, da sua bondade, ou desse solilóquio da boa alma, isso aparece na sua obra, né? E o próprio Lacan cita uma parte da obra do Gide em que ele diz que ele se instrui mais lendo como Goethe suava o nariz do que como comungava o porteiro. Mas isso porque foi Goethe que escreveu. Não seria pertinente se fosse outra pessoa. Então, acho essa parte também interessante. Quer dizer, o pertinente da literatura é justamente em como ela se dá, em como ela é escrita. Então, não importa o conteúdo pode ser lá um conteúdo que narra como Goethe suava o nariz. Ou seja, pode ser qualquer coisa. Mas o importante é que aquilo foi Goethe que escreveu. Ou seja, tem ali uma beleza nesse suar o nariz, tem ali um escrever que nos enlaça, tem ali, sei lá, uma aula de literatura, né? Então, não importa o conteúdo é como Goethe ou como qualquer outra pessoa suava o nariz. Isso não importa. O importante é que foi Goethe escrevendo isso, né? E o Gide, então, confia também parte das suas notinhas, né, ao seu psicobiógrafo, que é o Jean Delay, né, deixando para ele a tarefa de escrever em seu lugar sobre essas notinhas, né. E aí que Lacan critica também que o psicanalista de hoje toma o lugar de onipotente, de Deus, né, e é importante que ele possa sair desse lugar. Me parece que Lacan estaria fazendo aqui uma referência a esses psicanalistas muito onipotentes, que querem ocupar uma posição de Deus, e também de ficarem psicanalizando todos os literatos, fazendo análise dos personagens, do escritor e tal, né? Então, ou seja, parece que a posição de Lacan é que os psicanalistas saem, né, que eles possam sair desse lugar deusificado aí e assumir uma outra postura mais humilde, de pensar como que a literatura pode nos ensinar algo, né? Então, não é a psicanálise ensinando algo à literatura, na medida em que analisa a psique de um personagem ou do autor, não é esse o movimento, mas sim o contrário, o que a psicanálise pode aprender com a literatura, com esses personagens, com esses escritores. Mais ou menos seguindo aquela frase de Freud, que vocês conhecem, né? Que é quando Freud diz: não há um único lugar que eu estive que o poeta não estivesse ali antes de mim. A frase não é bem essa, mas a ideia é essa, né? Quer dizer, todo lugar que eu estive, eu percebi que o poeta esteve lá, o poeta, o escritor esteve lá antes de mim, né? Então, quer dizer, a psicanálise tem que aprender com a literatura, né? E aqui o Lacan vai dizer que André Gide sabia fazer de Deus o uso que convém, ou seja, enviar para um outro porvir algo da vida privada que ele não sabe muito bem discernir, mas que ganha o estatuto de significante, né? A lição de Jean Delay, diz Lacan, é empolgante, pois há uma união entre a literatura e a psicologia. Aqui, psicologia parece que Lacan quer dizer o conteúdo psi, né? Pois se trata da própria composição do sujeito, né? Acho que não é a psicologia como área, ciência, mas que aqui ele situaria muito mais no campo da psicanálise, mas a psicologia como esse estudo da psique, né? E Deleuze né, começa pela própria ausência que o causou, né? Essa ausência né, da crônica familiar, né? Ou seja, Deleuze começa o seu romance justamente com comentários aí sobre a família de Gide, essa família burguesa,
essa família protestantista, né? Pois ele era filho de um pastor protestante, né? Então Gide nasce num ambiente extremamente puritano, né? Burguês, extremamente protetivo, né? Com muitas regras e mandamentos, né? Uma mãe que o protegia bastante, né? Gide foi uma criança praticamente sedentária, né? Tanto é que nas suas obras ele faz referência aos meninos que corriam nos campos, que tomavam banho de rio e tal, ou seja, como ele, uma vida com muitas regras, muito confinada, né, sedentária, inclusive, para uma criança, né? E os contos de Gide também trazem um antagonismo, né? E os próprios paradoxos do escritor, né? Os paradoxos que estão aí nessas questões religiosas, pueril, e ao mesmo tempo a questão da libertinagem, do adultério, do abuso, da pedofilia, né? Então, quer dizer, isso tudo né, está presente na obra de Gide, né? A maneira, por exemplo, como ele fala dos meninos também, os meninos tomando banho de rio, tem um certo elogio ao corpo dos meninos, enfim, tem algo que se mistura aí entre a libertinagem, o adultério, a pedofilia e a religiosidade, o puritanismo, enfim, né? Já o pai de Gide, né, era magistrado, né, professor de direito, né, e trazia, então, os acadêmicos da Florentina, né? A morte prematura desse pai, né, deixou aí uma separação ingrata para Gide, né? Então ele faz uma referência envolvente em relação ao pai, né? Numa notação que o próprio Deleuze também sublinha, né? E o Lacan vai dizer, né, que, né, com Gide a gente vê então o casamento entre essa psicologia, esses conteúdos psi e a própria letra, né? Então, Lacan diz do casamento entre a psicologia com a letra, um pouco parafraseando, né, o título de Black, que é o casamento entre o céu e o inferno, né? Pois há na obra de Gide, né, um tom confessional, né, e autobiográfico, né? Então é uma obra que traz também esses elementos, né? E o Jean Delec, né, qualifica né, aquilo que Janet né, chamava de psicastenia. Psicastenia é uma queda no nível geral da atenção, uma fadiga e um esgotamento, né? Então, o Deleuze faz referência ao Janet em relação a essa psicastenia, dizendo que Gide está mergulhado nessa psicastenia, opa, está difícil aí esse termo, e o Gide faz, né, essa descrição, né, dessa patologia de uma forma até mais rigorosa, no sentido que descreve com melhor exatidão esse sentimento, né? O sintoma fica descrito e colocado como uma metáfora sem ser reduzido a um flatus vocis, né? Arcando com o ônus da operação significante. E aqui Lacan, né, diz que essa descrição desse estado um pouco melancólico, desse estado da psicastenia, é melhor descrito que os próprios psiquiatras, né? Ou seja, descrito aí o sintoma como metáfora, né? E melhor do que ser reduzido a um flatus vocis, né? Flatus vocis que seria, então, um peido vocal, né? Enfim, um flatus vocal, né? E Lacan diz aí, tem nessa descrição uma verdadeira operação significante, né? E Jandelé, então, ele sabe perceber e escutar isso e fazer o caminho das pedras aí e até reposicionar algumas pedras, né? Então, não se trata de um livro de psicanálise aplicada, né?
E o próprio Deleuze repele qualquer entendimento dessa forma. Lacan aqui vai ser enfático, né, porque Lacan tem toda uma crítica, e nós lacanianos também, à psicanálise aplicada, né, que seria você aplicar a psicanálise na obra de arte, aplicar a psicanálise no romance, aplicar a psicanálise em situações, né, aplicar a psicanálise no atendimento de rua, algo que discutimos lá nas nossas jornadas, né, que quer dizer, aplicar a psicanálise a contextos outros, hospitalares, atendimento de rua e tal. Ou seja, Lacan repudia essa ideia de uma psicanálise aplicada. E o próprio Deleuze também não faz isso, né? E aqui Lacan diz, a psicanálise só se aplica num sentido próprio, aquele que fala e aquele que ouve. Ou seja, a psicanálise, para ser psicanálise mesmo, ela é em intenção. Só há psicanálise em intenção. Então, me parece inadequado se a gente pensa numa psicanálise aplicada no outro contexto, ou seja, hospitalar, seja na rua, seja, né, quer dizer, a psicanálise é a intenção. Agora, aonde ocorre essa intenção, que espaço físico, geográfico é isso? Aí pode ser na rua, no hospital, pode ser no CAPS, pode ser no consultório, consultório privado, enfim, né, ou privativo, melhor dizendo, enfim, não, né, para a gente não entrar na ideia de a psicanálise intenção é o que se passa no consultório, e extensão é o que se passa em outros contextos, né, como se lá na extensão tivesse uma psicanálise aplicada, né, quer dizer, o Lacan repudia que é a ideia de uma psicanálise aplicada, né. E aqui Lacan segue dizendo que só pode tratar-se do método psicanalítico aquele que procede à decifração dos significantes sem considerar nenhuma forma de existência pressuposta do significado. Ou seja, o método psicanalítico é a decifração do significante sem levar em consideração nenhuma forma de existência pressuposta do significado. Quer dizer, o significado não pode estar pressuposto. O analista escuta o significante, né, sem pressupor o significado, né? E o livro, então, encontra aqui, na ordenação de sua narrativa, a própria estrutura do sujeito que a psicanálise designa. Ou seja, então, o livro, que me parece tanto a obra do Gide como o próprio livro do Jean Deleuze, né, eles encontram aqui uma narrativa própria da estrutura do sujeito, né? E Lacan segue dizendo, estou mais ou menos na 759, na página 759, os psicanalistas se autorizam a partir da importância de sua doutrina. Nenhum livro de psicanálise aplicada é preferível a esse pela a sua pureza de seu método e equilíbrio de seus resultados. Ou seja, então, novamente aqui, Lacan elogiando o livro de Deleuze, né, ao mesmo tempo que criticando, refutando esse de psicanálise aplicada, porque aqui há uma escuta do próprio Deleuze, né? E o Lacan segue dizendo que o Deleuze segue a trilha aberta pelo próprio Gide, que também se interessou pela psicanálise, né? Gide tentou fazer uma análise com uma psicanalista ortodoxa, recém-chegada de Viena, que é a senhora Sokolnika, né? Mas parece que não foi uma análise que avançou muito, né? Embora que Lacan sublinhe aqui uma passagem que o Gide, em algum momento, se refere a Freud como o imbecil genial, né? Bom, na obra Os Moedeiros Galfos, não, desculpa, perdão, Os Moedeiros Falsos, tem um G aqui, perdão, Os Moedeiros Falsos, Gide fala do pequeno Boris, né, que vive um trauma da infância muito similar ao dele, né, que é a perda do pai, né, e Deleuze fala da preponderância da mãe nos casos da homossexualidade. A questão da homossexualidade do Gide ganha, né, também um destaque especial aqui, porque ele, né, perde o pai muito cedo, um pai que era afetuoso, um pai que o levava para, né, passear no jardim de Luxemburgo,
eles moravam ali perto, em Paris e tal, e aí vem uma mãe extremamente rigorosa, protetiva, dominadora, né? Uma mãe que, né, troca inúmeras cartas com o Gide e tal. E aqui, tanto o Deleuze quanto o Lacan estão acentuando, né, essa preponderância na relação da mãe nos casos de homossexualidade, né? E o próprio Deleuze não se contenta com uma articulação tão vaga, né? E Lacan pontua que esse amor da mãe, né, que está presente em muitos homossexuais, como foi dito, né, desenrola nos componentes do discurso materno, né, em que nesse discurso há uma certa objeção, né, no sentido que objeção a uma lei, né, e que se impõe um certo despotismo desse discurso, né, ou seja, essa mãe aparentemente muito protetiva, também muito invasora, né, ou seja, uma mãe que invade e fica ausente aí uma intervenção paterna, né. Bom, e aí aparece então a figura do menino Gide, né, o menino que quer descobrir os segredos taciturnos da sexualidade, né? Esse vazio que o menino tenta preencher de algum modo, por alguma via, né? Então, né, destaca-se na obra os caminhos da fantasia, né? E a fantasia que entra em jogo, né? Até porque também nessa homossexualidade de Gide aparece muito uma homossexualidade masturbatória, né? Ou seja, essa infância, juventude de Gide, né, é uma juventude né, povoada por inúmeras fantasias masturbatórias, né? Então, essas fantasias que envolvem, né, também a questão da mulher, a mulher não fica de fora, mas com uma certa angústia diante da mulher, né? É o que ela acaba de dizer, de um abismo do gozo primário, né? E Lacan, ele segue num tom elogiante, e aí de elogios a Deleuze, né, pela descrição que faz do menino que escuta a voz pura, né, e as derivações alofônicas, quer dizer, as derivações de uma certa variação sonora no mesmo fonema, né, e de como o próprio Deleuze, né, com seu ouvido de psiquiatra, aí, escuta isso, né, e que tem relação com os quatro cantos do esquema L de Lacan, né, ou seja, o eu, o pequeno outro, o grande outro e o sujeito, né, ou seja, os quatro vértices do esquema L, né, são, digamos, considerados aqui, né. Depois, Lacan mostra uma certa homofonia em duas obras de Gide, que é a Voyage d'Urien, ou seja, a viagem de Urien, que é o nome do personagem, Urien, né? E Voyage d'Urien, que seria a viagem do nada, né? Voyagem d'Urien, a viagem do nada, né? E aí, nessas duas obras, aí a criação de um duplo, em que mostra aí uma ideia de uma duplicidade do sujeito dividido, né? Aparece um Gide também, né, marcado pela psicanálise, ou marcado pelos os conteúdos da psicanálise, melhor dizendo, em que é esse sujeito dividido, né? Em que não é um sujeito da unidade, da unicidade, né? Um sujeito que traz uma dobra na máscara, né? Assim como Lévi-Strauss, né, pontuou na sua antropologia estrutural, um duplo da máscara, né? Em que todos nós, de um certo modo, alimentamos a fantasia de que a máscara esconde algo, né? Então, por baixo da máscara estaria uma verdade, né? E aqui o que Lacan mostra na obra de Gide, que ele encontra também em Lévi-Strauss,
e que é algo bem clínico, né? É que por debaixo da máscara não há outra coisa senão a própria máscara, né? O termo persona, por exemplo, né? Por debaixo da máscara está a persona. Sim, mas persona em grego é máscara, né? Justamente esse radical que dá origem à pessoa, à personagem, né? Personalidade, todos esses termos, né? Derivam do persona, que é a máscara, né? Então, quer dizer, não é que a verdade se revela por debaixo da máscara, né? A máscara, longe de mascarar um segredo, ela é o próprio segredo, né? Então, o que há embaixo da máscara é a persona, ou seja, é a máscara, né? Então, a máscara também tem um duplo, né? No sentido que embaixo dela há outra máscara, né? Que aquilo que diz que, bom, esse é justamente toda a problemática do ideal do eu em Freud, né? Em Freud nós vamos ter também toda a questão dos ideais de pessoa, né? Tanto o ideal do eu como o próprio eu ideal, né? Ou seja, não há algo que se revela aí no âmago do ser, né? Quer dizer, as, o sujeito se constitui aí por essas máscaras, né? Bom, e daí lá pela página 764, nós vamos ver então o menino gire entre a morte e o erotismo masturbatório, né? Em que o amor, em que só tem do amor a fala que protege e que é interdita, né? A morte levou com seu pai aquela que humanizava o desejo, ou seja, a morte, né? E por isso mesmo o desejo fica confinado ao clandestino, né? Ou seja, o pai de Gide era então muito amoroso, muito afetuoso, né? E a morte levou esse pai amoroso, levou aquilo que poderia humanizar o desejo, ou seja, o amor como aquilo que humaniza o desejo, né? E a morte levou, então, a morte que levou o pai, levou também esse amor. Então, o desejo fica confinado ao clandestino. E aí a gente vê em Gide uma separação entre o amor e o desejo. Uma separação que a própria psicanálise também já traz, né? Na medida que o amor busca a completude, o amor está ligado ao registro imaginário, né? O amor busca essa fusão, né? De fazer um, enquanto o desejo é justamente marcado pela falta, né? O desejo é clivado, né? Então, em Gide, esse desejo, ele toma ares da então do clandestino, né? Dessa sexualidade que não pode vir à tona, né? Essa homossexualidade assumida, mas ao mesmo tempo ele casa com a prima, né? Ou seja, o Gide casou com a prima chamada Madeleine Rondeau, né? Então, quer dizer, era uma prima que foi se aproximando e tal, e ele casa com essa prima num casamento nunca consumado, né? Em que ele tem um grande amor, né, pela Madeleine, mas nenhum desejo, né? Então, na verdade, a vida privada do Gide, de algum modo, encarna aí essa clivagem presente em muitos sujeitos, né, em que a mulher que ama não é a mesma que ele tem o desejo, né? Ou seja, o amor está nessa coisa imaculada, nessa coisa muito idealizada, né, da esfera do imaginário, enquanto o desejo, que é a falta, que é a sexualidade, isso se passa com outra mulher, né? Então, no Gide, no caso, era o amor em relação a Madeleine, e o desejo esse que ficava clandestino e que, de algum modo, veio à tona na obra, né? Ou seja, né, como diz Freud, nada que da sexualidade, principalmente, que fica escondido, clandestino, vai ficar lá por muito tempo, né? Por alguma via isso sai, né?
por alguma via isso acontece, né? E ele sente, então, o Gide esse turbilhão de emoções entre proteger a sua amada, né? Com entusiasmo, né? Com abnegação e virtude, né? E nenhum interesse sexual, né? Então, o Gide se vê atordoado com esses pensamentos, né, de um garoto que tenta proteger a sua amada, né, mas ao mesmo tempo essa proteção que é na verdade quase como um espelho da proteção da mãe, né? Na verdade tem aí uma relação entre a mãe, a tia e a Madeleine, né? Ou seja, a posição de Gide frente à esposa, a Madeleine, é a mesma entre a mãe e a tia. Né, Gide teve uma tia que também fazia um papel meio maternal, assim, né? Não vou dizer uma maternagem, mas um papel maternal, né? E que assume uma mesma postura da mãe, né? Então, quer dizer, essa coisa protetiva, mas também invasora, essa coisa que afetiva, inúmeras cartas e tal, né, mulheres sedutoras e tal, mas ao mesmo tempo essa sexualidade proibida, que com elas não poderia haver nenhuma sexualidade, né? Bom, e Lacan aqui, eu estou lá pela página 765, Lacan, em vários momentos, ele faz referência a diversas obras de Gide, sem mostrar claramente que está fazendo referência às obras, ou ele convoca ali personagens de Gide, né? Infelizmente, nós não somos tão familiarizados aí, ou melhor dizendo, até pouco familiarizados com a obra de Gide, então nos faltou aí repertório também para saber nessa escrita de Lacan, em que momento ele fala com tal ou tal personagem de Gide e onde aquele personagem está inserido, né? Enfim, tem um estilo de Lacan, e isso a gente vê em toda a obra, né, em os escritos, principalmente, que Lacan fala como se o leitor já estivesse por dentro do que ele está falando ali, né? Ou ele escreve, melhor dizendo, né? Tomando por base como se o leitor já está bem familiarizado com aquele contexto que ele está falando. E no nosso caso, não, né? Não estamos tão familiarizados assim, né? Então, Lacan segue fazendo algumas correlações, alguns apontamentos entre a obra de Gide e a sua vida, né? E ele fala desse amor angelical de Gide, né? Que ao mesmo tempo se mistura com esse amor sensual, né? E Lacan coloca, né, que a psicanálise pode aprender com essa obra, né, e não ensinar a literatura. Bom, esse ponto até já havia comentado, né. E Lacan também pontua uma coisa extremamente interessante aqui, que é a presença de um amor cortês em Schmid, né. O amor cortês é aquele amor medieval, né, o amor dos trovadores, em que Lacan fala em diversos momentos do amor cortês, né, no Seminário 11, por exemplo, mas em outros momentos, né, que é aquele amor em que o homem recebia da mulher um, um poema num pequeno pedaço de papel, uma pequena dedicatória, um lencinho que a mulher deixava cair, né, e aquilo já era muito, né, o amor cortês é um amor que se satisfaz, né, por essa idealização da mulher, né, é uma idealização, né? Ao mesmo tempo que a mulher fica reduzida a esse pequeno objeto, né? A esse bilhetinho, a esse lenço que a mulher deixa cair ali para o homem, né? Então, quer dizer, é uma mulher intocável, né? Uma mulher que intocável ao mesmo tempo reduzida a esse objeto, né? Então, o amor de Gide, né, em relação à mulher é um amor cortês. Dessas três mulheres, né, a mãe, a tia e a Madeleine, né? É quase como o que Lacan, né, pontua aqui,
que uma realização da vida se confunde com um anseio de pôr fim a ela, né? Então, quer dizer, isso que Freud mostra na pulsão de morte, né? Quer dizer, esse casamento que se realiza se confunde com um anseio de pôr fim a ele, né? Enfim, bom, aqui o Lacan vai dizendo que o amor de Gide é, nesse sentido, cortês, né? Até o Lacan vai dizer, se amar é dar o que não se tem, Gide levou isso ao cúmulo da imortalidade, né? E já do lado da mãe aparece esse desejo mortífero, né? Esse desejo invasivo, né? Do campo de uma violência também, né? E Jandelet, né, vai marcar aqui que a pista correta quando vê Madeleine com razão última desse amor não realizado, né, entre Gide e Madeleine, né? Madeleine, da sua parte, né, ela quis um casamento casto, né? Conclusão de Lacan, com base em Deleuze, é isso que a Madeleine quis esse casamento casto, né? Ela fica numa posição de amor em relação ao seu próprio pai, né? Aqui o Lacan faz uma correlação que a própria Madeleine fica nessa posição de amor em relação ao pai, né? A gente poderia dizer que o casamento entre Gide e Madeleine é um casamento bem sucedido, se pensarmos que era um casamento entre sintomas, né? Ou seja, a Madeleine também queria um casamento casto, então casa com um homossexual, né? De algum modo, é isso que se passa, né? É sobre o olhar da mãe que o menino vai se transformar em um homem, né? Mas para abraçar essa Ariadne, né, teria que ter matado o Minotauro, né? O fato é que esse desejo no humano é algo mais determinado, independe se ele vai mais para a direita ou mais para a esquerda, né? O privilégio do desejo que assalta o sujeito não pode cair em desuso, né? O selo desse encontro, que parece ser as obras de Gide, não é apenas a marca de um hierógrafo. Essa marca é a farpa na carne, sempre foi odiosa, né? Ou seja, então, essa farpa na carne, essa questão do desejo sexual, isso sempre foi odioso, né? Sempre foi, na criação de Gide, obra do demônio, né? A questão da sexualidade e tal, né? Então, ou seja, tinha que matar esse minotauro aí para abraçar Ariadne, né? Então, o que efetivamente não acontece, né? Isso fica apenas no campo da letra, né? Por isso mesmo, Lacan vai dizer aí no subtítulo da obra aqui, né? Entre a letra e o desejo, né? Ou seja, esse desejo em Gide que vai se mostrar na letra, né? Que, por sinal, o Lacan joga novamente aqui com a letra, no sentido, a palavra francesa, né, lettre, entre letra e carta, né? Ou seja, entre a letra no sentido da literatura, né? Mas também o real da letra, o real do corpo, né? E a carta como esse endereçamento, né? Então, nas três obras dos escritos, nós vamos ter essa correlação, né? Lá na carta roubada, a instância da letra no inconsciente ou razão desde Freud, e aqui nesse texto, né, há essa nuance da letra como a letra e a carta, né? A carta como esse significante que se endereça, né? E a letra como esse real do corpo aí, no caso de Gide, esse desejo que não vai efetivamente para o ato, né? Esse desejo muito masturbatório dessa juventude de Gide, que vai então, né, para a letra, né, para a literatura, né? E esse endereçamento para o próprio leitor, né? O leitor fica sendo o destinatário da carta de Gide, né? Vamos dizer assim, né?
E aqui tem uma observação interessante do Lacan, na 768, que ele vai dizer que, né, por mais relés que seja a singularidade de Gide, porque na verdade é uma singularidade muito comum, quer dizer, mesmo essas coisas da fantasia, da masturbação, de tomar a esposa como esse amor cortês, intocável, quer dizer, isso aí está na ordem do dia de vários homens, né, ou seja, tem né, um relés aí da sua singularidade, né, mas o próprio Gide se interessa por ela, ou seja, por mais relés que seja a singularidade de Gide, ele se interessa por ela, e a sua escrita faz com que o mundo se interesse por ela, né, que Jean Deleuze se interesse por ela, que Lacan se interesse por ela, né, então o Deleuze percebe que o problema da máscara, né, que não é o que há por detrás da máscara, mas sim que a própria máscara é que nos revela algo, né? Ou seja, se a ficção é a máscara, nós não temos que encontrar a verdade embaixo da ficção, embaixo da máscara, mas sim que a própria ficção, a própria máscara, né, nos revela algo, né? Basta saber escutar isso, né? A nobreza está em escutar esse segredo revelado na própria máscara, né? Na própria ficção, né? Então, aqui novamente, né, é essa ficção que está em cena, né? E a relação de Gide com a mãe, né, está esboçada nas cartas, né? As inúmeras cartas que Gide trocava com a mãe, e que boa parte delas ali a esposa botou fogo, deu fim, né? Então, ficou algo aí de essa letra carta aí que foi queimada, né? Ou seja, essa mãe, né, venerada também, que fica queimada, né? Então, aqui o Lacan retoma alguma questão do amor de Gide pela esposa, né? Que esse amor, né, da vida privada, mas que também se mostra na obra, né? Essa dicotomia entre o amor e o desejo, né? Em que Lacan diz que o desejo, que é falta, não pode ser colocado nos pratos da balança, a não ser do da lógica, né? É necessário encontrar os sulcos da falta, né, que evidencia aí a mortificação da Madeleine e toda a questão do desejo, né? Então, quer dizer, por que que a questão da mulher fica obscurecida, né, no negrume das trevas, né, na obra do Gide, né? Então, ele segue essa discussão, né, da temática da mulher rebaixada, né, na obra de Gide, né? E a própria Madeleine, né, que parece, né, o Lacan vai dizer, a própria Madeleine parece como uma tola diante das bestialidades do mundo dos fins do século XIX, né? Ela, né, por exemplo, em algum momento, ela compara a homossexualidade ao canibalismo, né? Então, quer dizer, né, apesar de Madeleine ser fina, culta e bem dotada, né, a Madeleine não quis ver aquilo que ela queria ignorar, né? Ou seja, ela se colocou nesse casamento, né, em que havia o amor, mas não havia o desejo, né? Então, ela não quis ver aquilo que ela queria ignorar, né? Ou seja, fechou os olhos porque justamente não queria ver. Por isso que um casamento, de um certo modo, bem-sucedido, né? Porque bem-sucedido, entre aspas, evidentemente, né? Porque é um casamento entre sintomas, né? Parece que o sintoma de um reforçava o sintoma de outro, né? Então, o Jean, né, Schulenberg também aponta o caráter feminino, né, de André Gide, em função dos seus prantos, né, os prantos em ver as cartas destruídas por Madeleine, né,
E a Madeleine se defende dizendo eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então, Gide acreditava estar deixando para a posteridade, né, a sua obra. E, de um certo modo, sim, realmente deixou, né? E perder Madeleine veio paradoxalmente como um peso, né? Algo que veio a pesar aí, né? A questão da Madeleine ficou como um imbróglio, né? Em que Lacan faz referência a um personagem de Molière na peça O Avarento, que troca a filha por um cofrinho, né? Então, quer dizer, na obra de Molière, O Avarento, né? O personagem troca a filha por um cofrinho, né? E a questão da Madeleine, após a morte, né? Fica como um imbróglio para o Gide, né? Então, essa carta fica aí também, essa carta-letra, né, com uma dificuldade aí de ter sido endereçada a Madeleine, né, e ela envolvida nisso de algum modo, né. Lacan vai dizer que entre o amante e o amado há um furo, né, um furo nessa relação. O furo poderia ser as páginas arrancadas do diário, mas não se trata de ler mal, pois onde lemos mal podemos estar lendo bem, diz Lacan, né? E o Jean Deleuze destaca algo como não seremos verdadeiros amantes, minha cara, né? Ou como a resposta de Gide a ela, né? E para fazer reconhecer o desejo de Gide, expôs a derrisão e arriscou um infortúnio, né? Então, quer dizer, a saída de Gide é justamente, né, que as cartas não tinham cópia, né, não tinha o seu duplo, né, aqui em francês está como double, né, que seria o duplo, né, não tinha uma cópia, né. Bom, e na última página do escrito aqui, o Lacan disse tudo acaba em comédia, quem por afim é o riso, né, essa mão que escreve no final, né, é a mão do próprio escritor, com suas singularidades, mas a mão do personagem também, né? E esse movimento das mãos faz Lacan pensar na sua própria mão, né? Na sua escrita, né? Que também está relacionada com as mãos da escrita do Deleuze, com as mãos da escrita de Gide, né? E esses movimentos só se deterá na figura do verbo, para além da comédia, quando por si mesma ela virá uma farsa. Como saber se os saltimbancos que sustentam o verdadeiro polichinelo, né? Ou seja, de algum modo, me parece que Lacan conclui aqui dizendo que, bom, no final das contas, tudo isso se resume aí no campo da escrita, né? Essa batalha toda se dá, ou se conclui aí na escrita, né? Ou seja, o ringue disso é a escrita. Bom, gente, é isso que eu, né, preparei aí para vocês da minha leitura. Agradeço a paciência até então. Vamos passar então para esse segundo momento, um momento de um comentário ou uma questão. Então eu passo a palavra a Tiene Livramento, que é adjunta aqui na Maiêutica, que aceitou então esse convite, e eu passo a palavra a ela e agradeço já de antemão. Boa noite, obrigada, Maurício, pelo convite também de me tornar adjunta, que eu sou participante ainda. Adorei. Mas muito interessante esse dispositivo, assim, porque a gente pensa algumas perguntas e chega aqui e vem outras e enfim. Mas eu vou trazer uma pergunta que a gente pensou no grupo, né, ali na página 750, e que a gente ficou se questionando muito do que seria essa letra, né, onde ele traz, assim, deixa eu ler aqui, peraí. De vez que esse problema, que é o da relação do homem com a letra,
Que relação seria essa? Se tu puder abrir um pouco mais o que seria isso, né? Antes de ele trazer essa questão do GD com a letra, mas essa relação do homem com a letra. Também é uma outra questão que eu fiquei pensando, que é assim, no início do texto, na página 758, Lacan nos pontua que a psicanálise ela só se aplica como um tratamento. Ou seja, não é possível aplicá-la em outros contextos escritos. Porém, as histórias contadas nos dão fragmentos e pistas da própria estrutura do sujeito. Mas só que com isso, eu fiquei me perguntando qual seria a intenção de Lacan após criticar as literaturas psicologizantes, e no restante do texto, ele não segue tentando elucidar as letras de D, após dizer que isso não é possível, porque parece que ele está numa tentativa de dizer sobre essas letras, né? E tu traz ali em alguns momentos que o Deleuze, estando escutando o texto de Gide, e que escuta que seria essa? Né? Tu também traz essa questão da intenção, que essa escuta se daria mais nessa intenção, mas ali a gente está falando de um texto escrito. Né? E, enfim, fiquei me perguntando sobre isso, assim. E também, se tu puder abrir um pouco mais, quando tu traz sobre o desejo fica no campo da letra para Gide, o que seria isso? Como que é possível o desejo ficar nesse campo da letra / carta, né? Achei muito interessante quando ele traz isso. A carta / letra. Se tu puder falar um pouco mais. E também no final eu não entendi quando ele coloca o riso, que ele faz essa risada, é a risada pela perca dessa carta, por essa morte ali, que querendo ou não é uma parte dele, né, dessa queima. E tem outras aí, mas acho que para começar já é suficiente. Sim, claro. Sim, perfeitamente. Né, questões bem interessantes que dá para começar, dá para ficar mais uma hora só discutindo aí as questões que você coloca, né? Até porque eu nem sei se vou conseguir respondê-las todas, né? Me parece que essa inicial, né, dizer que a relação do homem com a letra, é até interessante que no texto isso está em itálico, né? Então, ou seja, me parece que ele está falando não da letra em Gide, né, mas de uma relação mais ampla do homem com a letra, né? Me parece que depois ele vai falar das ciências humanas, né? Me parece que seria um pouco ele estaria fazendo relação aqui do homem com a escrita, né? Eu acho que a letra aqui está no lugar da escrita, né? A letra como aquilo que, né, que se escreve. Não me parece que aqui seria uma referência à letra no sentido do real, a letra como no sentido do corpo. Assim, acho que também esse sentido, mas prioritariamente a letra como escrita, né? Porque até mesmo quando ele diz da história, né? O que seria da história se não tivesse a letra, né? Hoje em dia nós estamos vivendo uma revolução nesse sentido, né? A nossa história está sendo contada por outras vias que não a escrita, né? Todos esses vídeos aí que promovemos todo um arquivo audiovisual, né? Uma narrativa oralizada e registrada, né? Então, a gente está num momento de revolução nesse sentido, né? Mas até então, toda a história era uma história escrita, né? Ainda que tenha sido uma história muito oralizada, mas em algum momento esse oralizado foi para a escrita, né? Então, a relação do homem com a letra, com a escrita, não é pouca coisa, né? Também me parece que ele está dizendo, assim, dessa importância da escrita, né? Agora me veio uma associação, esses dias eu refletia com um aluno de doutorado, o lugar da escrita, né? E nós
nós pensávamos nas teses, né? Então, pensando que coisa estranha, ao mesmo tempo curiosa, né? Independente de qual área você faz um doutorado, por exemplo, um mestrado, a batalha final é na escrita. O que tu vai apresentar é uma escrita, né? Mesmo que tu faça um doutorado lá em engenharia, que tu tem que fazer uma máquina lá no laboratório, tem que fazer experimentos com essa máquina e fazer vários testes se a máquina vai funcionar, não vai, se isso exige uma série de cálculos e números para frente e para trás, enfim, mas de tudo aquilo que tu vai fazer ao longo do doutoramento aí, um estudante de engenharia depois ele vai ter que transformar tudo isso numa escrita. Claro, uma escrita que tem números, que tem cálculos, que tem imagens, que tem uma série de coisas. Mas o que uma banca recebe para avaliar o trabalho é a escrita. A banca não estava lá acompanhando os experimentos do aluno lá no laboratório para ver se aquela máquina realmente funcionou, ou se aquele dispositivo funciona naquela máquina, enfim, né? Então, a escrita realmente não é pouca coisa na história do homem, né? Então, tem um lugar importante, e nós que somos das ciências humanas, nós que trabalhamos com a palavra, e digo nós, tanto os literatos quanto os psicanalistas, né? Então, o que é essa escrita para nós, né? Aí me parece que isso se costura com a segunda, a tua segunda questão, porque, bom, se essas letras, né, se essa escrita tão importante, ela nos dá a pista da estrutura do sujeito, aquilo que Lacan disse, né? Ou seja, ir para a obra literária, ir para o que esses grandes escritores escreveram, é fundamental para nós, porque ali nós temos pistas da estruturação do sujeito. Então, é um conteúdo importante para a psicanálise. Bom, né, conteúdo não é a melhor palavra, né? Mas, enfim, é um material, tem ali uma materialidade escrita importante para o psicanalista. Então, porque, né, traz algo dessa estrutura do sujeito. Ok, mas o que o psicanalista faz com isso não é um tratamento, né? Não é uma clínica, não é uma análise, no sentido clínico do termo, né? Não é uma análise, porque, enfim, a palavra análise pode ter outros sentidos, mas uma psicanálise no sentido clínico do termo, nós não vamos fazer isso, né? Não vamos colocar o livrinho no divã, digamos assim, né? O livro que estamos lendo. Então, o tratamento psicanalítico, a clínica psicanalítica, ela envolve um que fala e um que ouve, né? Como Lacan disse ali, ela envolve essa relação de fala e escuta, né? Essa talvez seja a psicanálise em intenção, que, como eu falei antes, pode se dar em diversos contextos, como discutimos nas nossas jornadas, pode se dar na rua, pode se dar num contexto hospitalar, pode se dar em outros contextos. Mas tem essa questão de um sujeito que fala e outro que escuta, né? No texto, talvez nós não temos isso, né? Então, não é uma psicanálise efetivamente, e muito menos uma psicanálise aplicada, que seria pior ainda. Não se trata de uma psicanálise aplicada. Se trata de escutar esse texto no sentido não de que tem um que fala e outro que escuta, porque aí tem um vai e vem da palavra, mas num sentido, numa única direção, quer dizer, escutar no sentido de aprender com essa literatura. Então, da literatura para a psicanálise. Então, me parece um sentido único, um pouco diferente da clínica, porque na clínica o analista escuta, mas dizer que o analista escuta quer dizer que ele fala, ele faz intervenções, ele pontua coisas, ele assinala coisas, né? Então, tem aí esse movimento orgânico, vivo aí, né? Então, eu diria nesse sentido, né? Mas é uma questão complexa, com certeza, né?
de pensar, assim, esse lugar da literatura na psicanálise, né? Por que tem, né, tanta relação, né? Que até mesmo isso que eu disse antes, né? Tanto nós como os literatos somos sujeitos que trabalhamos com a palavra, mas de modo diferente, né? Não é do mesmo modo, né? O psicanalista não precisa ser um bom escritor, né? Não precisa nem ser um escritor, né? Mas a arte de como ele mexe com as palavras é uma arte da escuta, é uma arte de perceber as sonâncias, dissonâncias, assonâncias dessa palavra, né? Suas representações, suas não representações. Então, o fazer aí é um pouco diferente, né? Bom, e por fim, a terceira questão, não é o fim ainda, você diz da questão do desejo, né? Por que em Gide esse desejo está né, na letra, né, na carta endereçada? Eu diria que essa letra-carta, ela compõe o desejo de Gide porque é um desejo que efetivamente não vai para a carne, né? É claro que Gide teve experiências sexuais, homossexuais, mas é muito no campo de uma fantasia. Isso que marca o menino Gide, né? Nessas fantasias masturbatórias, né? Ou seja, me parece que esse desejo, ele escoa na letra, nessa letra-carta, nessa escrita, nessa obra endereçada ao leitor, né? Ou seja, parece que é aí o escoamento do desejo pela letra. Por isso o título do artigo porta, né, a juventude de Gide, ou a letra e o desejo, né? Eu digo certo aqui, pronuncio certo o título, peraí, vamos retomar novamente o título que me escapa exatamente, a juventude de Gide ou a letra e o desejo. Então, quer dizer, me parece aí que a letra e o desejo andam articuladas aí, né? Como se a letra escrita é por onde esse desejo escoa, até no sentido da fluidez, no sentido da carta, que a carta transita, né? A carta, ela sai de um lugar e vai para outro, ela tem um remetente e tem um destinatário, então ela tem um escoamento, né? Então me pareceu algo nesse sentido. E o riso eu fico devendo, eu também não alcancei muito bem aí o que tinha a ver esse riso na última página. Não sei se é porque eu estava cansado também, deixei o riso de lado. Se alguém aí puder contribuir com o riso, agradecemos. Mas tá bem, agradeço então a Tiene pelos comentários. A gente, né, passa agora para o outro momento, que é abrir para o público aqui presente. Lembrando, a Aline colocou ali o Google Forms, né, para presença, para o registro de presença, está ali no chat. A Tânia levantou a mão. Oi, Maurício. Oi. Sempre bom te escutar. Me trouxeste muito presente uma coisa que está, de fato, me invadindo, né? É um pensamento frequente, principalmente desde que eu comecei a participar do grupo da Clínica Maêutica, né? Que é uma coisa a mais básica do nosso saber fazer, né? E tu disseste de maneira perfeita, tá? Tirando do texto, trouxeste uma coisa para mim fundamental. Na psicanálise não pode haver outra escuta que não do significante. Ou seja, sem a pressuposição de qualquer significado. E
agora, né, respondendo para a Tiene, tu trouxeste toda essa relação que tu fizeste com o consultório tradicional e aonde essa escuta é feita, que pode ser realmente em qualquer lugar. Mas qualquer outro lugar, tá? Me parece que esta escuta tão limpa de qualquer agregação de um significado seja mais difícil. Porque este sujeito, né, por exemplo, um morador de rua, já vem com tantos significados da cultura, da sociedade, agregados nele, que é difícil manter uma escuta tão neutra, né, tão pura, que não esteja invadido por estes significados. Não sei se tu gostaria de comentar isso, mas eu entendo que sim, né, que desde que se consiga isso, estamos fazendo psicanálise. Isso me parece uma coisa muito tranquilizadora neste sentido, tá? Mas, ao mesmo tempo, muito difícil, mais difícil, talvez, do que num trabalho psicanalítico tradicional. É o que está me assombrando, eu diria, nisso que eu quero começar a fazer. A hora que você diz, Tânia, esses significados, por exemplo, do morador de rua, que já vem muito forte, já está muito invadido, você diz invadido no psicanalista, né? Sem dúvida. Sim, não, é porque por um momento eu pensei numa outra coisa, eu disse, deixa eu esclarecer se é isso mesmo. Ok, perfeito. É uma excelente questão também. Eu, esses dias, dando um outro seminário, eu falei uma coisa que depois eu disse, nossa, eu acho que é por aí uma via de pensar. Que esses tempos eu li num livrinho do Quinet, que ele diz assim, a escuta é a escuta da diferença, não tem uma escuta da igualdade. Se você fala escuta, é escutar a alteridade, é escutar o outro, é escutar, então, portanto, a diferença, né? Até porque a igualdade é uma grande ilusão. A igualdade é meio que uma ilusão coletiva, achar que há igualdade. No mundo humano não há igualdade, né? Nem na máquina, né? Se você vai lá na linha de produção, a linha de produção que produziu essa caneta, a caneta seguinte a ela é bem igualzinha. Mas enquanto está lá na linha de produção, elas são iguais. Mesmo que tu na tua casa aí tenha uma igualzinha a essa, elas já não são mais iguais, porque essa é minha, aquela que tu tem ali é tua. Essa aqui já vai estar um pouco mais gasta, essa aqui vai estar com a tampa mordiscada, porque às vezes eu dou umas mordiscadas aqui né? Então, ou seja, já cai na singularidade, não tem igualdade. Caiu na mão do homem, perdeu a igualdade, mesmo os objetos feitos por máquinas aí, né? Ou seja, caiu na nossa mão, ganha a singularidade. Então, não tem igualdade. Então, a escuta sempre é do diferente. Ok, mas qual diferente? E aí eu fiquei pensando, aí que vem a coisa que eu fiquei pensando, se a escuta da diferença, ela não tem que estar também dentro de uma certa zona. Ou seja, se eu escuto alguém que traz questões muito semelhantes às minhas, eu posso me perder. Porque daí, não sei, essa pessoa pode, na transferência, assumir o lugar de filho, meu pai, minha esposa, sei lá, quando eu vejo, a gente se perde na transferência, por uma certa proximidade. Proximidade que eu digo em termos de fantasia, né? Em termos desses conteúdos aí, desses significados.
Se eu vou escutar alguém tão diferente, talvez eu também não consiga. Eu fiquei me perguntando nessa história aí de uma clínica aberta, de uma clínica social, de uma clínica de rua, se eu teria condições de fazer. Não sei se eu tenho. Talvez eu não esteja apto a isso, não. Porque, e não estou dizendo que não seja válido fazer, não estou dizendo que não se possa tentar, e talvez eu mesmo possa tentar, mas eu não sei se eu consigo, justamente por essa diferença ser muito diferente. Não faz parte da minha realidade, isso não está na minha zona do que eu consigo mais ou menos escutar. É uma diferença muito diferente, então escutar esse hétero aí que o que nem me falou, enfim, que eu li, né, é importante, mas, entende, porque daí nós somos invadidos por alguns significados pressupostos, né? Eu tive pensando isso em várias questões, assim, não só em relação à questão de uma psicanálise na rua, mas também eu refleti um pouco, às vezes, sobre os meus estagiários, que vão atender, parece que o paciente é um ET, né? Eu digo, pô, gente, calma aí, é pessoa, é gente como a gente, tá? Vamos quebrar um pouco esse gelo. Então, porque talvez também o aluninho vai lá, eu digo aluninho porque, né, tá ali na graduação e tal, não é nenhuma coisa pejorativa, mas enfim, tá tão esperançoso, tão assim, de que, ai, finalmente eu vou atender alguém e tal, que ele cria um distanciamento que fica fora dessa zona, fica muito distante, e daí ele não consegue escutar também. Ele toma o paciente como um ET, como alguém, um extraterrestre, uma coisa muito distante dele, né? E também pensei isso em outros atendimentos, assim, escutar um transexual, alguém que talvez está muito fora da minha realidade e tal, até que ponto eu consigo, né? Se tu me permite, eu sigo um pouquinho. Uma das recomendações é que sempre se tenha presente de que território aquele sujeito vem, de que território ele fala. Mas quando eu penso num território, ele já vem pleno de significados. Então, isso eu acho uma complicação na escuta. Porque eu já tenho um preconceito, e é inevitável isso, né, sobre aquele sujeito que mal começa a falar coisas para mim. Já tem uma carga ali. Não sei como retirar tudo isso de cena. Acho difícil. Mas, mesmo assim, né, tem um forte desejo de tentar, justamente. Tentar. Obrigada, Maurício. O encontro com o real faz quebrar um pouco isso, né? Ou seja, né, estar em campo, né, digamos assim, você percebe coisas, né? Principalmente entre moradores de rua. Bem interessante o exemplo do morador de rua, porque ele quebra com as nossas concepções, né? Porque o morador de rua não necessariamente é o pobre, não necessariamente é aquele que a família é de uma classe social desfavorecida. Às vezes é um cara que não, vem de uma família abastada, tem problemas com álcool e outras drogas. Então, quer dizer, eu ainda vou falar disso na Maiêutica, mas no início da minha carreira eu trabalhei com população de rua. E naquela época eu me surpreendi bastante, porque uma vez encontrei um morador de rua que falava francês. Nós conversamos um pouquinho em francês, né? Então, ou seja, é interessante também que a população quebra
esse preconceito. Mas como é que tu quebra esses significados? Acho que indo no campo mesmo. Sim, Tiene? Nas jornadas foi falado muito sobre a formação, né? Onde que se dá essa formação dos analistas? A gente sabe que é no divã, mas onde o divã está? Para quando traz essa diferença, né? Que vocês estão pontuando, assim, realmente há uma diferença. E até que ponto é possível escutar essa diferença e até que ponto não é possível. E aí são as nossas limitações enquanto psicanalistas. E aí pensar a formação a partir disso, né? Onde está a formação? Não me lembro em qual mesa foi falado do território, onde estão as escolas de psicanálise, né? Me veio isso, assim, de a gente se questionar aonde isso se dá. E seria isso, assim, que é bem interessante. Daniel? Boa noite, colegas. Então, enveredando por aí, né, por essa área aí das jornadas, nessa relação aí de escutar a diferença, eu fiquei pensando pelo fato de que o significante para o psicanalista tem que haver, para o psicanalista, a pressuposição de uma ausência de significado, porque o significante vai ser aquilo que lhe representa para outro significante. Então, isso vai se encadear a partir do lugar de sujeito. E eu vim pensando nisso porque a última frase desse texto aí do Gide, ele vai falar, né, qual dentre os saltimbancos sustenta o verdadeiro polichinelo. E quando vocês falavam, eu fiquei lembrando do George Broyd, quando ele falou que o morador, a pessoa para chegar a ser morador de rua, tem que ter todos aqueles fios invisíveis que lhe sustenta. Todos esses fios invisíveis que lhe sustenta vão sendo cortados aos poucos, né? Que ele só chega na rua depois que todos esses fios estão cortados. Então, a escuta de quais são esses fios que ainda podem ser reclamados no sentido de fazerem uma amarração ainda possível para que ele possa reportar-se a si mesmo de uma forma minimamente construtiva, diante de todo aquele horror que ele vive, revela exatamente esse fato dessa verdade. Porque o Lacan fala, né, que a verdade ela é humilde nos préstimos, estranha à realidade, indiferente à escolha sexual, aparentada com a morte e basicamente desumana. Então, a gente vê que essa concepção de verdade vai nos colocando diante de uma coisa que ficou muito, muito vulgarizada hoje em dia, dentro... o Big Brother trouxe muito isso, né? Vai cair a máscara. Vai cair a máscara. Como se caísse a máscara, como se caindo a máscara, fosse surgir a verdade. E, na verdade, é justamente a máscara que ela revela alguma verdade. Uma verdade que faz com que possamos escutar a partir da estrutura de ficção. Então, essa relação entre o igual e o diferente, eu fico muito em dúvida, até porque eu não tenho experiência em relação a isso, em qual é a proximidade ou o distanciamento necessário, uma vez que a transferência ela pressupõe um que fala e um que escuta. A transferência não é de um, a transferência precisa de dois. Então, qual é a proximidade exata para poder fazer uma mensuração de quais são esses liames invisíveis que permite que o sujeito se sustente nesse verdadeiro do polichinelo em frente a um saltimbanco que não saberemos nunca qual é o verdadeiro. Perfeito. Sim, excelente comentário, Daniel. Porque em relação a isso que tu disse né, qual é a distância exata, né, nessa diferença, não sabemos, né? Realmente não sabemos e talvez muito menos, né, não sabemos a distância, muito menos a exatidão dela, né? Então, é algo que vai se
de algum modo, se tateando aí, né? De algum modo, digamos assim, a questão de poder ir, né? Porque para mim ficou muito claro essa questão, se uma diferença pequena é ruim a gente escutar, é difícil, se é uma diferença muito grande também é difícil, né? Esses fios invisíveis que tu recupera da fala do Broyd, né? Quer dizer, sim, né? Com certeza é a partir da corte desses fios que o sujeito vai para a rua, né? Mas como recuperar isso, né? Como fazer uma amarração possível aí na existência do sujeito, né? Então, isso fica como questão mesmo, né? Sim, Tiene? E agora, quando tu trouxe, né, é muito... não somos nós que iremos amarrar. Talvez o difícil de estar no território é essa demanda que se atravessa, da gente querer amarrar isso, pegar esses fios, e bem, não somos nós. Queremos pegar, talvez esses fios não vão ser pegos, e aí é o suportar essa escuta, de que esses fios talvez não vão ser pegos, mas algum fio está presente, que faz com que esse sujeito esteja falando ali naquela hora, né? Sim, exato. Bom, alguém mais? Mais algum comentário? Não? Bom, então tá, gente. Gostaria de reforçar com vocês, né, como eu disse bem no iniciozinho, este seminário é o último do ano. Retomamos, então, no ano que vem. Espero revê-los novamente o ano que vem. Que vamos discutir se vai ser, né, continuar sendo online, como é feito aqui, ou se vamos para o híbrido e tal. Isso aí vamos ter que ver ainda com a instituição. Mas dizer para vocês que o nosso plano é encerrar no ano que vem, né? Fizemos uma contagem prévia aí, com mais 5 encontros no ano que vem, a gente encerraria aí os escritos, né? Então, será mais ou menos essa perspectiva, né? De fazermos mais 5 encontros, porque é uma atividade que ela tem um propósito, né, do início, meio e fim, né? Então, em algum momento, finalizarmos isso, né? Bom, então tá, ficamos por aqui, nos vemos em outras atividades da Maiêutica. Muito obrigado aí pela atenção e pela participação, obrigado a Etienne e todos que estiveram envolvidos aí.